Boa noite, pessoal. Hoje, dia 28/10/2022, vamos iniciar a nossa segunda aula. Nós vamos estar passando para vocês uma introdução sobre o tema que nós estaremos estudando. Já vou estar passando aqui para vocês. Bom, o curso de vocês é Finanças Pessoais e nós vamos estar trabalhando o tema comportamento de investimento. Então, nós estamos no módulo comportamento de investimento e nós vamos falar de capital, mercado financeiro, investimentos. E hoje nós vamos fazer uma breve introdução para a gente conhecer um pouco mais sobre a história do mercado financeiro, como que se iniciou, de onde veio, quando começou, como que surgiu esse mercado de investimentos. E muita gente olha e vê como muito complicado, mas não é. O mercado de investimento é muito simples a partir do momento que a gente consegue entender, o que é esse mercado de investimento, onde a gente faz algum tipo aí de investimento. Hoje nós vamos conhecer, vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, para a gente já dar início na nossa segunda aula. Nós fizemos uma aula introdutória sobre o que nós iríamos estar passando para vocês. E hoje a gente vai estar fazendo aí uma introdução do conteúdo. Está aprofundando um pouco mais nesse conteúdo. Bom, finanças pessoais, comportamento de investimento. Aí nós vamos falar de onde que surgiu, quando a gente fala de investimento, ele surgiu lá no século 7 antes de Cristo, muitos anos atrás. Eu vou estar falando para vocês como que surgiu. Nossos temas aqui, os temas que nós estaremos abordando ao longo dessa aula e da próxima aula. Hoje nós estaremos abordando aí os três primeiros, o que é o mercado financeiro de capital, como funciona o mercado financeiro e o mercado financeiro mundial. Então hoje nós vamos estudar essas três primeiras partes e na nossa próxima aula a gente falar sobre o mercado financeiro brasileiro, as divisões do mercado de capitais e os principais tipos de investimentos. Então vamos lá, a gente vai iniciar aí pela história, como que se iniciou isso lá muitos anos atrás. Bom, antes de iniciar, vamos estar fazendo aqui a apresentação, mercado financeiro. Acredite, esse conhecimento está cada vez mais acessível. Boas estratégias para a realização dos sonhos são viáveis, mesmo iniciando com pouco dinheiro. Bom, quando eu iniciei no mercado financeiro, comecei a fazer investimentos, eu iniciei com 16 mil reais. Isso foi lá no ano de 2008. Então, em 2008, eu e minha esposa, a gente saiu de uma empresa, a gente recebeu um acerto e o nosso acerto deu 16 mil reais. Então, a gente pegou esse dinheiro, compramos um imóvel, uma cidade chamada Paranaguara. Na época, a gente conseguiu comprar esses imóveis com esses 16 mil reais que a gente tinha lá em 2008. Compramos um imóvel, ficamos com ele 4 meses. Vendemos o imóvel por 19 mil reais, quer dizer, já ganhamos 2 mil reais na compra e venda do imóvel. Vendemos esse imóvel lá por 19 mil reais e compramos um outro imóvel em Rio Verde. Na época a gente conseguiu comprar uma casa em um local em Rio Verde que não era asfaltado ainda, era uma poeira cruel, quando chovia era um barro terrível, mas o dinheiro que eu tinha só dava para comprar uma casa naquele lugar. Comprei essa casa, paguei 19 mil reais nessa casa. Era uma casa boa, 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros. Aí fui trabalhando, consequentemente, consegui construir uma área, fechei essa casa, coloquei um portão, dei uma melhorada ali na estrutura da casa, forramos, que ela ainda não tinha forro, e ali a gente viveu algum tempo nessa casa. E depois, vivendo ali naquela casa, a gente conseguiu comprar um outro terreno financiado pela Caixa Econômica Federal. Foi
manobra que eu fiz, porque na época eu paguei 45 mil no terreno, só que eu financiei ele pela Caixa Econômica Federal e eu pagava esse terreno financiado. Só estou citando o meu exemplo aqui de investimentos para vocês verem que às vezes a gente não precisa ter muito dinheiro, né, para começar a investir. Com pouco dinheiro você consegue fazer investimentos e ter grandes retornos. Depois que eu falar um pouquinho aqui dessa história, aí a gente vai entrar aqui para a gente conhecer a história, né, no mercado financeiro, como que se iniciou lá no século zero, no século 7 antes de Cristo. Bom, e aí eu comprei esse terreno financiado, paguei 45 mil reais. Já na compra do terreno, eu ganhei praticamente 20 mil reais, porque esse terreno ele valia 65 mil reais. Porém, né, eu fiquei sabendo que a pessoa queria vender, a pessoa não morava na cidade, queria vender de qualquer jeito, ele ia vender mesmo por 45 mil reais. Comprei o terreno, paguei esse terreno ali financiado há algum tempo, e aí eu consegui organizar ali um dinheiro e quitei esse terreno, e automaticamente eu vendi esse imóvel, e aí eu tirei o valor de quitação dele, no final me sobrou 35 mil reais desse terreno. Quer dizer, antes eu não tinha nada, financiei o imóvel, paguei algumas parcelas, depois eu vendi esse imóvel, paguei, quitei esse imóvel, no final das contas sobrou 35 mil reais. Esses 35 mil reais eu comprei uma casa na cidade de São Simão. Eu consegui um imóvel, o pessoal era herança, o pessoal queria vender assim meio, despachar assim meio de qualquer jeito. Comprei essa casa, paguei 35 mil reais nessa casa. Essa casa está alugada por 500 reais. É uma casa com 5 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, tudo cercado, uma casa muito boa. Ou seja, hoje essa casa está valendo aí uma média de 100, 110 mil reais. Então, quer dizer, em um ano, o imóvel que eu paguei 35, né, hoje já está valendo 105 a 110 mil. Então, ele me rendeu aqui praticamente 70 mil reais. E assim a gente vai fazendo investimentos. Então, é uma coisa pequenininha aqui, uma coisa pequenininha ali, e esse negócio vai crescendo. Voltando à moral da história, a casa que eu comprei em Rio Verde, onde não tinha asfalto e estava tudo terra, ainda estava com a casa. E aí fizeram asfalto, melhorou demais, valorizou muito. Então aquela casa que eu comprei lá atrás por 19 mil reais, agora eu vendi ela por 80 mil reais. Aí eu peguei os 80 mil reais, comprei uma casa acima da minha. Uma casa pequena, com 2 quartos, sala, cozinha americana, uma casa pequena, mas um terreno muito bom. O que eu fiz? Eu investi nessa casa. Eu aumentei mais um quarto, fiz uma cozinha de 22 metros quadrados, aumentei o banheiro, fiz uma lavanderia, fiz uma garagem na frente e dei uma melhorada, né, na casa ali como um todo. Coloquei um portão basculante, muito organizado. Investi mais ou menos uns 20 mil reais nessa casa. Aí eu paguei, na época, 60 mil reais, investi mais 20, saiu para mim por 80. E hoje essa mesma casa, né, se eu falar para vocês, vocês até assustam, mas ela está valendo 400 mil reais. Isso depois de 5 anos. Tem 5 anos que eu comprei essa casa. Hoje ela vale 400 mil reais. E aí eu falo assim, são investimentos que a gente vai fazendo que a gente parece que quando você investe em alguma coisa, você tem que esquecer daquilo ali. Você faz o investimento e aí você esquece. Então você tem que investir em alguma coisa. Seja pouco, seja muito. Se você investir, vai te dar um retorno. Eu gosto muito de investir em imóveis, casa, lote, principalmente casas, né? Eu procuro comprar aquelas casas assim que eu vejo que são boas, estruturas boas, que de herança, pessoas que querem vender, às vezes documentação tem que fazer algum desmembramento de documentação. O pessoal tem muita dificuldade com isso, eles colocam muita dificuldade na cabeça, né? Que mexer com documento é uma coisa terrível, uma coisa difícil, não querem mexer com a documentação. Eu vou lá, compro aquele imóvel, organizo a documentação, né, e tenho um imóvel regularizado por um preço bem acessível, e esse imóvel vai valorizando. No ano passado também consegui comprar uma outra casa, inclusive dos mesmos herdeiros, né, dessa família que eu havia já comprado uma, comprei outra. E paguei também 35 mil reais. E hoje essa casa está valendo mais ou menos uns 90 mil reais. Então assim, a gente vai investindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, e a gente vai tendo retorno.
o importante é sempre investir. Nós temos aí outras formas de investimentos. A gente vai aprender ao longo desse curso como fazer esses investimentos. A modernização dos instrumentos e das instituições de forma paralela à evolução dos sistemas de controle também foram determinantes. É claro que a diversidade de opções que permite o acesso ao mercado financeiro pode, ao mesmo tempo, representar uma barreira. Isso aí nós vamos ver um pouco mais à frente. Nós vamos falar um pouco agora, nós vamos entrar um pouco agora na história, né? O mercado financeiro de capitais, e nós vamos entrar aqui na introdução desse mercado financeiro de capitais. O que hoje nós conhecemos por meio do termo mercado financeiro representa o resultado de séculos de evolução da teoria econômica. Bom, lá no passado, muitos anos atrás, no século 7 a.C., eu posso dizer que há 1800 anos antes de Cristo, porque lá no Egito já havia moeda. Quem conhece aí a Bíblia, algumas histórias da Bíblia, sabe que na época lá do Egito, na época que José, tem algumas pessoas que assistiram aí a novela lá na Record, né, que fala de José. E José, ele cita, né, uma passagem ali na Bíblia que José foi para o Egito. Lá no Egito, ele tornou-se governador do Egito. E houve ali uma revelação para o rei do Egito, o faraó, e esse faraó não conseguia identificar. José disse para ele o que era essa revelação, disse que teria 7 anos de bonança, 7 anos de seca. E aí, só para chegar na moeda, viu gente? Estou contando a história para chegar na moeda. E aí, o faraó entendeu que ele era um homem muito inteligente, disse: vou te colocar como governador do Egito e você conduzirá o povo do Egito para que essa seca que venha durante 7 anos não venha prejudicar o meu povo. Pronto, colocou José como governador. José produziu durante 7 anos e durante 7 anos ele armazenou aquela comida que eles produziram nos 7 anos. Construíram locais de armazenamento, armazenou muito bem organizado, né, o trigo e outros derivados que eles poderiam estar consumindo nos próximos 7 anos que teriam de seca. E aí, chegando na história, na moral da história, onde eu quero chegar, quando começou a seca, os 7 anos de seca, muitas pessoas estavam sofrendo nas regiões circunvizinhas do Egito. E eles iam procurar comida lá no Egito. E aí o Egito vendia a comida para eles. Então eles pegavam ali, eles levavam moedas de ouro, de prata, e outros tipos de moedas e iguarias, né? E trocava em troca ali de alimento. Então já existia isso desde lá, então 1700 anos aí antes de Cristo, a gente já fala desses intercâmbios, né, de moedas. E aí mais à frente a gente vê que acontecia. O pessoal plantava. No passado não era muito bem como hoje, né? Eles não tinham um local para armazenar assim corretamente, por exemplo, o trigo, o feijão, o arroz, o milho. E aí eles faziam o plantio, todas as pessoas plantavam. Né? Não era como hoje. Hoje nós temos as pessoas aí que não plantam, ele apenas compra lá no supermercado. Nós temos aí várias linhas e segmentos de emprego. Né? Então, por exemplo, a pessoa é mecânico, ele não planta, mas ele é mecânico. Ele trabalha na mecânica e vai lá no supermercado e compra o arroz que o produtor planta. Agora, no passado, não funcionava assim. No passado, né, todo mundo plantava. Um plantava arroz, outro plantava feijão, outro plantava o trigo. E cada região, tem alguém que entende aí um pouco de terra, a gente falar assim, cada terra produz melhor algum tipo de produto. Não é todas as terras são iguais, né? Ainda mais naquele tempo que não existia aí acesso às tecnologias de adubo, de calcário, para poder controlar essas terras. Então eram terras brutas. E essas terras nem sempre produziam bem em todos os lugares todos os produtos. Tinha uma terra que produzia melhor o arroz, outra terra produzia melhor o feijão, outra produzia melhor o trigo. E eles plantavam, todos os produtores plantavam, e quando chegava no final da safra, eles tiravam
né, ali daquela colheita, o que eles iam utilizar durante todo o ano. Então, se era o arroz, ele plantava, ele tirava o arroz para ele usar durante todo o ano e sobrava uma parte. E essa parte que sobrava, ele levava para a feira para trocar, em troca de, por exemplo, ele produziu arroz, mas não produziu feijão. Então ele levava o arroz e trocava em troca de feijão, porque alguém havia produzido feijão. Ou ele levava o arroz e trocava em troca da carne, de ovelha, ou de bovinos ou suínos. Então existia o grande feirão, onde as pessoas iam ali para fazer essa troca de mercadorias. Então cada um trocava e tal e levava. Surgiu então-se a necessidade, né, por conta de alguns produtores maiores estar sobrando muita mercadoria, ele não está conseguindo desfazer daquela mercadoria, eles criaram os armazéns, onde eles colocavam essas mercadorias, né, guardavam essas mercadorias. E aí o dono do armazém fazia ali um recibo para aquela pessoa, dizendo, olha, você tem comigo 10 sacos de arroz, você tem comigo 10 sacos de feijão. Então, quando ele precisava de arroz ou de feijão ou de qualquer outra coisa, ele ia lá no mercado, ele tinha ali aquela anotação, e ele pegava o arroz ou o feijão ou outras mercadorias, como ferramentas também, enxada, machado, entre outros, né, que eles utilizavam ali no plantio, como nós não tínhamos, né, essas tecnologias que nós temos hoje. E aí esse negócio começou a evoluir, né? Começou a evoluir, o pessoal começou a plantar cada vez mais, né? E aí eles começaram a vender essas mercadorias. E aí veio a moeda, né? A necessidade da moeda. Porque se eles ficavam anotando ali no papel, mas de repente perdia, não conseguia depois trazer aquela mercadoria de volta, e começou a dar problema. Agora vamos para a moeda. Criaram então, né, houve-se então a necessidade de criar a moeda, e agora eles tinham a moeda. Só que também naquele tempo era muito perigoso. O cara ia lá, né, pegava ali, vendia 50 sacas de arroz, e ele pegava aquelas moedas, e ele corria um grande risco de, quando eles estivessem indo para casa, os salteadores é, roubar, até mesmo matar, né, latrocínio, roubo seguido de morte, matava para roubar. Então acaba que também era um grande problema, né, a questão da moeda. Mas mesmo assim, esse negócio veio, né, de lá para cá, mesmo com essas dificuldades. Alguns produtores não acreditavam nos bancos, né, para deixar os dinheiros nos bancos, porque suspeitava que o banco poderia roubar o dinheiro deles, e muitas vezes acontecia isso mesmo, né? Roubavam o dinheiro deles. E alguns produtores vendiam em pequenas quantidades. Que eles faziam? Eles iam lá, vendia tipo 10 sacas de arroz, pegava o dinheiro daquelas 10 sacas de arroz, levava para o campo, colocava aquilo numa caixa e enterrava em um determinado lugar. Sabia que aquele dinheiro estava guardado ali, para não ter o risco de ser roubado, né? E aí ele ia lá, vendia mais 5 sacas, pegava o dinheiro e enterrava em outro lugar. Alguns faziam dessa forma, acreditavam que era seguro. Só que não estavam livres, né, dos salteadores. Hora ou outra, eles acabavam sendo roubados do mesmo jeito, porque o ladrão ele tem tempo, né? O ladrão ele para observar, o ladrão ele não chega assim de uma vez, ele observa primeiro, né, e depois ele vem para roubar. Então lá no passado já existia isso, né? Tinha muitos ladrões, então já havia esse grande risco, esse grande perigo. Então para aquele povo fazer esses investimentos era muito difícil, não era fácil. Eles tinham que contratar os tal dos pistoleiros. Alguém já ouviu falar desse nome, pistoleiro? Tem alguns filmes aí que dá pra gente entender mais ou menos o que é esses filmes de Bang Bang. Antigamente, por falar de filme de Bang Bang, sem a gente consegue saber o que é os pistoleiros. Os pistoleiros eram pessoas contratadas para fazer a segurança, né, daquela pessoa que estava ali levando o dinheiro. Geralmente o pistoleiro era uma pessoa que atirava muito bem, né, e ele ficava atento, né, ali observando a região, porque se de repente aparecesse ali um ladrão,
os pistoleiros estavam ali para poder fazer a segurança do dinheiro. E às vezes os próprios pistoleiros, né, matavam ali o agricultor e levavam seu dinheiro. Porque o que eles estavam ganhando tipo, era 5% do que o produtor tinha. Então eles pensavam, a gente vai ganhar os 5% ou nós vamos ficar com 100%? Ah, vamos matar esse cara logo e vamos pegar os 100% e vamos embora. Então era muito difícil naquele tempo. Mas nós evoluímos, né? De lá para cá, nós crescemos, nós evoluímos. E hoje esse mercado financeiro ficou bem melhor. Hoje nós temos mais segurança, né, ao fazer investimentos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque ainda tem muitos ladrões por aí, tá? Existem umas pirâmides aí de Bitcoin, né, de moedas digitais. Tome muito cuidado, viu, pessoal? Dá muito dinheiro, né? E hora ou outra a gente vê pessoas aí se decepcionando e muito com esses investimentos. Eu estava vendo uma notícia há pouco tempo, um pessoal fizeram um investimento na esperança de ganhar muito dinheiro e o investimento em aluguéis de veículos. E o cara prometia uma fortuna para esse pessoal. Você fazia ali o aluguel de um veículo, você pagava aquele aluguel daquele veículo, pagava um valor a mais e eles te diziam que no final você teria um valor ressarcido, não apenas, né, da locação do veículo, mas um valor fora aquele que você fez no investimento. Então você teria o benefício do aluguel do veículo e futuramente você ainda teria ali um retorno do investimento que estava fazendo. E de repente o cara juntou ali mais de um bilhão, 2 bilhões, uma coisa assim, e o cara desapareceu. Então ninguém sabe notícia dele. Então é bom a gente ficar bem esperto, né? Ainda mais promessas de muito dinheiro, né? Nós temos aí o caso da Avestruz Master. Algumas pessoas até lembram daquele caso, né? A Avestruz Master estava pagando um juro muito alto para quem fizesse investimento. De repente o pessoal começou a vender casa, carro e investir na Avestruz Master. Também tiveram aí uma grande decepção, porque depois eles não conseguiram pagar nem o capital investido. Então as pessoas ficaram no prejuízo. Existia uma época aí também dos bancos, né? Os bancos estavam pagando um golpe de governo, um golpe de Estado. Eu não me lembro o nome do presidente da época, não sei se é Fernando Collor de Mello, que deu um golpe no povo, né? E colocou as taxas de juros lá em cima, o pessoal vendeu casa e tal, investiu lá no banco e de repente ele pegou o dinheiro de todo mundo. E muitas pessoas morreram, suicidaram porque perderam muito dinheiro e aí ficaram desesperadas. Então, quando vocês verem propostas assim, mirabolantes, você vai ganhar 40% ao mês de juros, você vai ganhar 30% ao mês de juros, foge desse negócio aí. Isso não vai dar retorno para vocês não, tá? Façam investimentos, mas investimentos mais seguros, investimentos que vocês têm ali condição de ter um retorno. Você às vezes está pegando as economias da sua vida para fazer o investimento. Então, faça isso com mais cuidado, com mais cautela, né? E sempre não procure ganhar muito dinheiro, não. Vai um pouco mais devagar. Porque o importante não é ganhar muito, é ganhar constantemente. O importante é ganhar constantemente. Então, se você ganha pouco, mas você ganha todo mês, isso rende ao longo de um ano, certo? Então, atente para isso. Bom, vamos voltar aqui um pouco mais na história. Apesar das expectativas quanto à extinção do dinheiro em papel, ainda não é possível imaginar um mundo sem sem um instrumento que simplifique as transações. Bom, pessoal, eu acredito, né, que o dinheiro de papel ele vai desaparecer. Vocês acreditam nisso? Eu acredito porque, né, hoje nós temos o Pix. Tudo você faz através do Pix. É muito fácil, é muito prático, você não paga nada. Então, já é um grande passo, já é um grande avanço.
Hoje nós temos milhões de pessoas que têm uma conta no Caixa Tem, uma conta gratuita. Foi criada uma conta no Caixa Tem para receber ali o auxílio emergencial. Então nós temos milhões de pessoas que não existiam em nenhum banco e hoje elas estão lá, fazendo parte de um banco. Tem uma conta chamada Caixa Tem, onde ela pode pagar contas, ela pode fazer transferência de Pix, ela pode fazer transferência de dinheiro para outras contas, ela pode fazer o pagamento de água, energia, né, cartão de crédito, cota de cartão de crédito, qualquer coisa. Então, assim, é um aplicativo muito bom, muito útil, né? Quem aí não pegou o auxílio emergencial, não tem, o Caixa Tem, você pode, mesmo você não tendo pegado auxílio, você pode criar uma conta lá no Caixa Tem para você fazer movimentações diárias, pagamentos, transferências bancárias e tal. Você pode ter, né, essa conta. Aí a gente olha, né, para o Pix hoje, né, e a gente vê que caminha para um tempo em que a moeda vai deixar de existir. Hoje a gente pega o dinheiro, né, a gente fala assim, as notas aí que já estão tendo, nós temos um pouquinho de valor, são R$ 2. As moedas ali de R$ 1, 50 centavos, 25 centavos, parece que já não está tendo muito valor mais. Já estão ficando assim meio que para um canto. Então nós estamos aí utilizando mais de R$ 2 para cima, ali 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100. A de 200 desapareceu, né? A cédula de R$ 200 poucos se vê. Mas nós temos aí até a cédula de 100. Mas eu acredito sim que em pouco tempo o dinheiro vai desaparecer. Não, assim, é difícil pensar, né? Mas as facilidades que o mundo vem trazendo ao longo aí da história, né, vai fazendo com que a moeda vai sumindo, vai dissolvendo. Nós temos aí o cartão de débito, né, que a gente pode estar, qualquer pessoa pode ter um cartão de débito, mesmo com o nome inadimplente, ele pode ter o cartão de débito, onde ele pode estar ali pagando as suas compras. Então, assim, facilita muito. Até porque eu, particularmente, em supermercado, eu não compro dinheiro, tá? Porque sempre dá tipo R$ 100 55 centavos, R$ 100 52 centavos, R$ 100 53 centavos, R$ 100 57 centavos. E você nunca pega os centavos de volta. Aí você vai lá e paga e eles te dão dinheiro e os centavos sempre ficam. Então fica 3, fica 4, fica 5, fica 7, fica 8, fica 2, fica 3, fica 4. Isso aí no final de 10 anos, isso aí dá uns 300, R$ 400 só de centavo que ficou para trás. Então a gente tem que fazer conta, isso é importante. Então eu prefiro pagar no cartão de débito. Então toda compra minha em supermercado eu pago no cartão de débito, exatamente por conta desses centavos. E é até bom para o comerciante, né? Porque evita aquele negócio de ter que sacrificar, né? Procurando moeda e tal. Então é bom para mim e é bom para o comerciante também. As pessoas estão escondendo as moedas, né? Quase todo mundo tem um cofre em casa. Você pega o cofre dele, está pesando 10 quilos de moeda. E as moedas estão escondidas por aí. E aí não tem moeda no mercado. É interessante pagar num cartão de débito e já fica livre desse negócio de troco, né, de centavinhos. Com início nos rudimentares sistemas de escombro das civilizações primitivas, onde os produtos, onde a produção excede, né, a produção excedente de cada indivíduo era utilizada como meio de troca para suprir as necessidades e das primeiras formas conhecidas de moedas surgiram no século VII. Bom, é aquela história que eu disse a vocês. No passado, né, os indivíduos eles vendiam, né, o excedente, ou seja, eles faziam troca do excedente. A gente fez uma colheita boa, a gente guarda o que a gente vai consumir durante o ano e a gente vai vender o excedente, ou a gente vai trocar. Nós temos arroz, mas não temos feijão. A gente vai trocar arroz em feijão, ou a gente tem o arroz e o feijão, mas nós não temos a ovelha, ou a vaca, o boi, então a gente vai lá e faz uma troca. Então no passado funcionava dessa forma.
O problema principal desse instrumento de troca estava estava relacionado ao transporte. E a questão do transporte e a segurança, que é aquela questão que eu disse para vocês. Sempre tinha ali os ladrões, né? Então você estava às vezes transportando e aí no meio do caminho vinha um ladrão, te roubava, levava embora. E às vezes, muitas vezes matava a pessoa. Não era uma dificuldade muito grande naquela época, não tinha muita segurança, né? Como nós temos hoje. Como solução para o desafio, como solução para o desafio, muitos passaram a optar por deixar suas riquezas sobre guarda de pessoas de confiança, ou seja, eram os comerciantes daquela época. Então, às vezes a pessoa levava algum tipo de produto, vendia para o comerciante e anotava lá numa caderneta de papel. Então ele tinha com o comerciante aquele dinheiro. Às vezes tinha alguns investidores também, já naquela época, alguns bancos, mas não considerados bancos, né? Algumas agências financeiras ali mais simples, mas de pessoas que tinham um capital muito grande e acabava tendo ali condição de estar guardando esse dinheiro, tinha mais segurança, tinha os chamados jagunços, né, que eu disse para vocês aí no início, que fazia a segurança dessas pessoas. Estes eram os esses eram os ourives que, em troca, entregavam os recibos para os depositantes. É aquela questão que eu disse para vocês. Ele deixava lá a mercadoria, pegava um recibo e quando ele precisava ele voltava para buscar ali o seu dinheiro. Bom, vamos dar continuidade aqui para a gente poder concluir a nossa aula. Bom, na medida em que a prática foi sendo difundida, os recibos também começaram a ser aceitos como meio de pagamento, dando origem à figura do papel moeda. Ou seja, né, já existia ali um tipo de recibo, ou um tipo de dinheiro assinado, uma folha de cheque semelhante a uma folha de cheque, e aquilo ali valia dinheiro, e já começaram a fazer algumas trocas, né, com alguns comerciantes da cidade, e começou a ter valor. Também é interessante, né, isso foi lá no passado. Também foi nesse momento em que se iniciou a definição das funções do agente intermediador. O agente intermediador, no caso, seria aquela pessoa que começou a caminhar pelo campo dizendo: olha, se vocês tiverem algum produto, nós temos um comerciante na cidade que está pagando tanto, né? E se vocês quiserem vender, a gente vai levar suas mercadorias, a gente faz toda a segurança e tal. E já começou ali a fazer algumas negociações. O ourives, que emitia os recibos de depósitos, foi o embrião da instituição bancária. Depois, né, logo mais à frente, começou a surgir essas instituições bancárias, já com inspiração nesses ourives. Apesar da atividade de registro históricos da civilização fenícia, o termo ter sido cunhado pelos romanos foi na expansão econômica no final da Idade Média que a função do banco se tornou mais conhecida na Europa. Isso aqui já lá na Europa, né? Porque no Brasil isso ainda demorou muito até que chegou aqui. Mas a gente já vê aqui, né, lá sendo feito ali pelos romanos, né, expansão econômica no final da Idade Média. E a gente já tinha essa ideia, né, dos bancos. Com o passar do tempo, o sucesso na prática permitiu aos banqueiros o acúmulo de riquezas. E como isso também era um excedente, eles passaram a emprestar mediante pagamento de juros. Bom, agora os banqueiros, eles pegavam o dinheiro de alguém, faziam um recibo, guardavam o dinheiro dessa pessoa, garantia a segurança do dinheiro dessa pessoa.
porque se essa pessoa ficasse com dinheiro, ele poderia ser roubado. Então o banqueiro protegia o dinheiro dele e o banqueiro pegava o dinheiro dele e dava juro para outras pessoas. Lógico que o banqueiro tinha uma forma de receber esse dinheiro depois. Se o cara não pagasse o dinheiro, o cara perdia a fazenda, o cara perdia o rebanho, eles sempre recebiam. Não é como os dias de hoje. No dia de hoje a pessoa vai lá, tira um financiamento, aí ele fala, não tem como pagar, fica por isso mesmo. Né? Naquele tempo não, naquele tempo era o tempo do pistoleiro, né? O tempo onde as pessoas não tinham tanto amor assim pelas pessoas, não. Então eles iam lá e recebiam de qualquer jeito, levava filho para pagar, deixava viver o camarada como escravo, mas eles recebiam esse juro desse dinheiro, desse capital de investimento. Eles começaram a pegar o dinheiro de um, emprestar para o outro e ganhar juro. E aí é onde inicia, né, essa questão dos investimentos lá atrás. E ainda é assim que funciona nos tempos de hoje. Por exemplo, nós temos aí vários bancos, né, instituições bancárias. Aí eu vou lá, empresto meu dinheiro, né, para a Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Eu deixo lá numa conta poupança, só um exemplo. Eu coloco lá 100 mil reais na conta poupança, eu vou ganhar ali um juro ali mais ou menos 300 reais por mês, né, desses 100 mil reais. E aí o banco pega os meus 100 mil reais, empresta para uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai pegar o meu dinheiro ali no banco, né, emprestado com o banco. O cara não sabe que o dinheiro é meu, agora o dinheiro está no banco, né, então ele torna o dinheiro do banco. Só que aí o banco vai emprestar esse dinheiro e o banco vai receber em contrapartida 300 reais, muito mais 300 reais. Por exemplo, ele está pagando 300 reais para mim. Eu estou recebendo 0,5%, uma coisinha assim bem pequena. Mas ele empresta esse dinheiro a 2, 3%. Então o banco ele vai ganhar 3 mil reais por mês em cima desse dinheiro. Então o banco ele ganha muito dinheiro. Ele ganha dinheiro das pessoas com o meu dinheiro, então com o seu dinheiro. Então ele trabalha com o nosso dinheiro. Por que que hoje a Caixa Econômica Federal ela consegue fazer alguns empréstimos, né, com preços mais acessíveis às pessoas? Por exemplo, você quer comprar a casa própria, aí você vai fazer o financiamento na Caixa Econômica Federal. O juro é um pouco mais acessível do que nos outros bancos. Aí você me pergunta, mas de onde que vem o dinheiro então da Caixa Econômica Federal? O dinheiro que ela utiliza para disponibilizar para esses investimentos é o dinheiro do nosso FGTS. Todo trabalhador de carteira assinada ele tem FGTS que é depositado na conta dele todos os meses. Então esse dinheiro ele fica lá na Caixa Econômica Federal e a própria Caixa Econômica Federal utiliza esse dinheiro para poder fazer alguns empréstimos, né, para as pessoas que desejam financiar a casa própria. Então, os juros é um pouco mais em conta porque ela tem acessibilidade a esse dinheiro, então ela não pega emprestado. Porque o juro que nós recebemos na conta de FGTS agora melhorou um pouco, né? Mas no passado a gente recebia uma merda de juro do depósito lá de FGTS mensal. Então até tem pessoas aí que trabalharam há muitos anos, pode até entrar na justiça para poder reivindicar, né, os juros do dinheiro dela lá do passado. Pessoas aí que trabalharam entre 2000 a 2021 e lá atrás ele não recebia os juros, né, desse dinheiro da conta de FGTS como deveria, ele pode entrar na justiça e vai receber em torno de 30 mil reais de juros desses atrasados aí da conta de FGTS. Então é interessante vocês conhecerem isso aí, né? Porque vai que tem alguém de vocês aí que trabalhou nessas épocas, né? E vocês podem recorrer. Bom, então é dessa forma que funcionam as agências, né? Funcionava lá no passado e ainda funciona nos dias de hoje. O que a gente vê é o seguinte: a agência ela pega o dinheiro de uma pessoa e empresta para outras pessoas. É o agente financeiro. Como funciona o mercado financeiro? Só um minuto, pessoal. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo.
Obrigado, está entrando um pouquinho atrasado. Tranquilo. Desculpa aí, pessoal, porque deu uma vontade de espirrar aqui, eu não consegui segurar, eu tô um pouco meio gripado. E aí eu desliguei o microfone aqui para não aparecer aqui na filmagem. Me desculpa, tá? Tô tentando respirar aqui pra gente dar continuidade aqui no vídeo. A garganta ficou um pouco irritada aí durante a semana. Eu tava até preocupado com essa aula de hoje, pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E eu tô até sem fôlego aqui. Me desculpa. Vamos lá. Bom, vamos dar continuidade aqui. Mercado financeiro, né? Como funciona o mercado financeiro? O funcionamento do mercado financeiro, apesar de parecer um pouco confuso aos leigos, é bastante simples de ser definirmos as suas unidades principais e os seus elementos intermediadores. Tá meio ruim aqui ainda, tá, gente? Me desculpa aí pela minha falha na leitura aqui. As pessoas com excedentes financeiros, conhecidas como unidades superavitárias, são os agentes que temporariamente entregam o seu dinheiro para outra pessoa. As pessoas com excedentes financeiros. Ou seja, quando você está trabalhando e está sobrando um pouco de dinheiro, aí você vai emprestar esse dinheiro. Você pode fazer isso de forma particular, você pode fazer isso através de um banco, né? Você pode fazer isso, um investimento numa bolsa de valores, e também através de um banco, né? Essas transações, elas utilizam algum tipo de banco para fazer essas transações, até para ficar registrado, para ter um certo controle e também segurança, tanto para a pessoa que está investindo, quanto para a empresa, né, que está recebendo o seu investimento. Você pode também investir em algum tipo de empresa aí na sua cidade. Por exemplo, você conhece o João. O João tem uma ideia boa, uma empresa, só que o João não está tendo recurso financeiro para poder manter a empresa dele. Você pode conversar com o João, de repente o João está buscando pessoas para investir dinheiro na empresa dele. Aí você pode entrar com o João. Se você não tem dinheiro para comprar metade da empresa do João, você pode comprar um pedaço da empresa do João. Digamos que a empresa do João vale 100 mil reais. 100 mil reais.
Se a empresa do João vale 100 mil reais, né, você não tem 50 mil para comprar a metade, para você ser sócio majoritário do João. Só que você pode fazer o seguinte, você pode comprar 25% da empresa do João. Então, se a empresa do João vale 100 mil reais, você pode entrar com 25 mil reais e comprar ali então 25% da empresa do João. Então você vai estar investindo 25%. Então todo o lucro que a empresa do João tiver, você vai receber do lucro 25%. Os outros 75% vai ser do João e mais alguém que quiser comprar outra parte. Digamos que a Maria vai lá e compra mais 25%. Então vai ser 25% para você, 25% para Maria e os outros 50% ainda ficam para o João. E aí se ele vender para uma outra pessoa, né, essa outra pessoa comprar mais 25%, aí fica estabelecido 25% para cada pessoa. É lógico que tem contratos, tudo muito bem organizado, né? E você precisa também estar ali de olho na empresa do João, né? Ajudando o João, se for preciso, fazer parte da empresa, ou pelo menos estar acompanhando, né, os relatórios, fluxo de caixa diário, fluxo de caixa semanal, fluxo de caixa trimestral, porque querendo ou não, agora você é dono também da empresa do João, certo? Existem várias formas de você investir o seu dinheiro. Eu conheço, ainda tivemos uma live ontem e o professor que estava ali ministrando, ele falou que o filho dele é dono faz parte, né, de 8 empresas. Quer dizer, ele tem um percentual de 8 empresas. Então, um percentual em cada empresa daquelas ali, ele investiu um pouco de dinheiro. Então, ele ganha. Quando chega ali no final do mês, os lucros, né, os dividendos que são pagos aos sócios, todo mês ele vai receber aqueles dividendos, né, aquela parte que vai ser dividida ali para os sócios. Ou eles podem utilizar também esses dividendos para fazer novos investimentos na empresa. Ele pode conseguir também novas pessoas que tenham interesse em fazer parte da empresa, em fazer investimento para que essa empresa cresça um pouco mais e atendam mais pessoas, mais clientes. Então existe quando a gente fala, né, que as pessoas com dinheiro, né, com excedentes financeiros, tem aquela pessoa que tem ali um dinheirinho sobrando e ele quer fazer um investimento desse dinheiro. Lógico que a gente faz investimento para ter retorno. Você pode também fazer esse investimento aí, emprestar esse dinheiro a juro para outras pessoas, a um juro aí um pouco melhor, 10%, 7%, né, os chamados agiotas. Só que para ser agiota tem que também tomar um certo cuidado, né? Para todo mundo que você vai sair emprestando dinheiro, porque pode ser que você fique no prejuízo, tá? E a gente sabe que todo agiota é bravo, né? Para ele receber, às vezes ele usa ali de alguma estratégia ali que eu prefiro não pegar dinheiro com agiota emprestado. E nem quero ser agiota também. Eu particularmente não curto isso daí. Também não tem nada contra quem faz. Embora não pareça intuitivo, muitos de nós emprestamos dinheiro em algum momento, seja por meio de depósitos bancários, contribuições em um plano de previdência, pagamento de seguro, viagens ou investimento em algum título. Querendo ou não, nós já fizemos algum tipo de investimento. Todos nós fizemos. Acredito eu que vocês também já fizeram. Ah, você vai lá comprar um pacote de viagens para viajar, quer conhecer a praia, eu vou para Pernambuco, eu vou para Porto de Galinhas, eu quero ir lá na Disney. E aí você começa a fazer um pacote de viagem, você começa a pagar mensalmente aquele pacote de viagem. É o investimento que você está fazendo. E tem vários outros, né? Nós temos aí a previdência privada, a previdência social, que é o INSS, todo trabalhador paga o INSS. Então é um investimento também, porque no futuro você vai ter o quê? Uma aposentadoria. E esse é obrigatório, né? Todos nós que trabalhamos somos obrigados a pagar. Até porque no futuro o governo ele quer
que você tenha, né, o seu benefício, mas para você ter esse benefício lá na frente, você já tem que pagar ele agora para depois você tê-lo lá na frente, que é o caso da Previdência Social. Bom, vamos aqui um pouco mais para frente. Do outro lado, temos as pessoas que necessitam de capital. Ou seja, de um lado nós temos a pessoa que tem dinheiro excedente, que tem dinheiro sobrando. Do outro lado, nós temos uma pessoa que está com falta de dinheiro. Ele está precisando de dinheiro. E aí ele vem atrás, né, porque ele quer esse dinheiro. Ele quer fazer investimento na empresa. Muitas pessoas querem para comprar uma casa, outras pessoas querem para comprar um carro, outras pessoas querem esse dinheiro emprestado para poder fazer uma reforma na casa, e assim sucessivamente. Conhecidos pelo termos, conhecidas pelo termo unidades deficitárias, são as que tomam empréstimo juntos aos bancos e adquirem bens financeiros, buscam os fundos para iniciar empreendimento e levantam empreendimentos ou levantam recursos para capital de giro. Muitas empresas, elas quando iniciam, né, no mercado, elas não têm esse chamado capital de giro. Para que serve o capital de giro? Bom, vou explicar um pouquinho para vocês entenderem o que nós estamos falando. Toda empresa, quando chega no final do mês, ela tem que fazer pagamento dos funcionários, ela tem que fazer o pagamento ali de alguns fornecedores, os pagamentos ali da Receita Federal, ou seja, o pagamento dos contadores, ou seja, são várias despesas. E pode ser que ele não, ele tenha um produto para vender, mas não consegue vender para poder ter um retorno satisfatório para pagar ali os seus colaboradores. E aí chega no final do dia, ele precisa pagar 10 mil reais e ele só conseguiu vender 8 mil reais, faltou 2 mil reais. E ele não tem os 2 mil reais, mas ele precisa pagar os funcionários dele naquele dia, está faltando 2 mil reais. Como que ele faz? Ele não tem dinheiro no caixa. Aí ele recorre a esse chamado capital de giro, que é um capital que fica ali à disposição para uma necessidade extrema. Aí ele vai lá e pega o dinheiro do capital de giro, paga esse colaborador, sabendo que ele tem o produto para vender, para na próxima semana ele repor o capital de giro. Então esse capital de giro é para suprir essas necessidades, né, ali extraordinárias que surgem no momento de dificuldade. Então o cara precisa fazer os pagamentos, não tem dinheiro e aí ele recorre ao capital de giro. Se ele não tem um capital de giro, ele vai ter que recorrer ao financiamento rápido e a maioria entram em agiotas e aí ele paga um juro de 10% ao mês. Então é muito difícil. Aí o comerciante às vezes não vai conseguir sobreviver, né? O mesmo que ele ter que vender, dobrar a produção de venda dele para ele poder conseguir atender essa necessidade ou essa demanda. Fica muito difícil. Então, o ideal é ter o capital de giro para suprir essas necessidades. E muitos, né, buscam esses empréstimos, que são com juros mais baratos. Para mim é mais vantajoso eu pegar um empréstimo hoje por 10 mil reais e colocar como capital de giro, do que eu ter, né, que pegar um juro de 10% com uma agiota. Então é bem mais viável. Aqui eu vou pagando isso ao longo dos meses. Aí pode ser que daqui um ano, dois, eu já tenha pago todo esse capital de giro e eu tenho ele agora à minha disposição e não devo mais. O ideal é isso, a empresa ter o capital de giro e não estar devendo ele. E aí é o ideal. O mercado financeiro, o mercado financeiro mundial. Nós vamos falar um pouco também em nível aí mundial, depois a gente vai buscar um pouco aí aperfeiçoar mais para o nosso lado aqui no Brasil. Então, o sistema financeiro mundial é formado pelos elementos descritivos acima, operacionados por diversos instrumentos desenvolvidos ao longo da história, buscando maximizar o retorno e minimizar os riscos das operações. O mundo financeiro passou por evoluções consecutivas
diversificando ao ponto de atualmente ser praticamente possível atender todos os perfis de investidores mais conservadores e os mais agressivos. Ou seja, os investidores mais conservadores são aquelas pessoas que querem mais segurança na hora de investir o seu dinheiro, mesmo que ele ganhe menos, mas ele quer segurança. E tem aqueles que são mais agressivos. Eles não estão muito preocupados com a segurança, eles querem retornos grandes. Então a gente tem hoje, né, todos nós temos o investimento para os dois tipos, né, de investidores aí. Nós temos como atender às necessidades dos dois. É aquele que quer mais segurança e uma rentabilidade menor, e aquele que quer menos segurança, mas ele quer aí uma rentabilidade maior. A renda fixa, representada pelos investimentos em títulos de dívida, aparece pela primeira vez nos registros da história italiana no século XV, por meio da participação da Casa do Médici no financiamento às guerras. Mais tarde, em 1813, Rothschild operaram de forma semelhante no conflito entre a Inglaterra e França, conhecido como Guerra Napoleônica. Vamos aqui, eu não vou aprofundar muito nessa questão para a gente não perder muito tempo. Os títulos representam instrumentos pelos quais as pessoas podem participar emprestando dinheiro para o governo ou para as empresas, na forma de títulos. Vamos aqui mais à frente um pouco. O retorno pode ser percebido por meio de taxas de juros pagas a cada período, conforme pactuado, proporcionando ao credor um valor como renda. Geralmente, esses valores são estabelecidos no contrato. Existem valores que são fixos e valores que são variáveis. Então, os valores fixos você já sabe quanto você vai receber lá no final do financiamento. Os variáveis, né, pode ser que você consiga receber mais do que aquilo que você propôs e pode ser que você receba menos também, porque ele é variável. Existem as duas formas de investimento. Os títulos são negociados no mercado primário, quando as empresas ou o governo captam recursos, e posteriormente também podem ser negociados no mercado secundário. Desculpa, pessoal. Pessoal, me desculpa aí, tá muito ruim aqui. Eu tive que parar aqui um pouco porque eu tava ficando sem ar, eu tive que parar um pouco para respirar. Bom, pessoal, eu não estou passando muito bem aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente já vai encerrar essa aula, né? Na próxima aula a gente dá continuidade nesse conteúdo, né? Ainda não acabou. Nós paramos aqui, eu vou estar marcando aqui onde a gente parou, a gente está quase concluindo, mas a gente não conseguiu concluir, e eu não estou conseguindo, toda hora eu tenho que parar aqui, tá muito difícil, a garganta muito seca aqui, tem hora que eu não consigo, tenho que parar, vocês me desculpem, tá? Mas eu vou deixar marcado aqui, na próxima aula a gente dá mais uma pincelada nessa questão da história aqui, fala mais um pouquinho aqui da questão desses investimentos mundiais, depois a gente vai falar no Brasil, a gente vai falar as formas de investimentos também, tá, pessoal? Me desculpem aí, tá muito seco o tempo aqui, não sei, minha garganta não tá muito boa hoje. Tranquilo, professor. Vai tomar um remédio e descansar. Quanto mais você ficar forçando, mais piora, né? A gente tá vendo que Verdade, isso tá difícil. é verdade. Bom, pessoal, desejo a vocês aí uma boa noite, né? Muito obrigado pela participação de vocês.
Um forte abraço aí pro professor Davi, um excelente final de semana. Acredito eu que na segunda-feira eu vou estar bom e a gente vai discutir um pouco mais esse assunto. Muito obrigado. Valeu, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Melhoras. Obrigado. Boa noite, professor. Melhoras aí. Obrigado. Boa noite.